Fala galera, tamo de volta hoje pra falar de Origem. Galera, que final foi esse da quarta temporada? Mano, pra mim, só foi inferior ao final da terceira e da segunda. Ou seja, ele foi melhor do que o final da primeira. Mas não se enganem. Só crescente, viu? Vamos dizer a verdade. Não crescer. Vamos lá, calma. Porque a gente fala assim, parece muito que foi um final inferior. É. Não foi inferior. Eu pessoalmente preferi o final da segunda e da terceira porque trouxeram grandes revelações. Esse aí Impactante também. foi mais impactante, não teve tanta revelação, que é o que eu geralmente gosto mais, mas teve mais aquele perigo, aquela coisa que tipo, Não tô entendendo. lascou. Eu gosto, sabe, de quando tu pega o Tchan, que tipo assim, ó, ferrou. Aconteceu tal. Cara, ele não viu ainda Vai assistir. o último episódio. Só achei até o 9, né? A gente vai falar sobre. Mas eu vou dar um spoiler pra tu, posso? Eu não digo tanto, então. Posso? Pode. A Sofia pegou os talismãs tudinho. Sofia. E finalmente. jogou num lugar que ninguém sabe onde é que tá. Xiii, dançou Lascou. credo. Galera, vai ter spoiler esse vídeo aqui, tá? O aviso já tá aí há muito tempo. Avisa aí, por favor, que vai ter spoiler. Mas, cara, É uma série boa pra poder. Nossa, Eu acho que uns spoilerzinhos de leve vale porque ela é uma série que. A gente vai falar mais depois Mano, das duas temporadas, mas ela não parece ser tão interessante quando começa. Será que ela vai te pegar? Será que ela não vai? Será que vai ser boa? Será que não vai? Será que tem? Aí tu vai vendo. Aí eu tu- acho que até os criadores não tinham tanta pretensão até ver que a série estourou. E assim, os atores eles têm um trabalho incrível. Eles estão trabalhando muito bem. Porque drama, problemas, conciliar tudo, a expressão de medo, cara. A atriz mesmo que faz a Sofia, ela tá interpretando dentro da própria série. Porque ela tem dois papéis, vamos dizer assim. Porque ela tá interpretando. Ela é uma atriz que tá interpretando a personagem, mas ela tá interpretando outra coisa. Exatamente, cara, aquela atriz, além dela ser linda, né, vamos deixar claro, muito bonita por sinal, mas fiquei apenas admirado. Só fiquei admirado, tá ligado? Eu Muito gosto da cara bonita. de. Ela tem uma cara de falsa. Ela é talentosíssima. Mano, ela tem muito talento, velho. Ela é muito talentosa. Tipo, você vê que se fosse você naquela situação, ela te enganava também. Eu espero que seja uma atriz que a gente consiga ver em outros projetos, sabe, futuros, porque infelizmente tem muitos atores que. Galera, esse vídeo aqui ia ser o vídeo que a gente ia falar dos 28 mistérios de origem, mas eu já vou puxar o bonde e vamos falar logo da quarta temporada, depois a gente faz o vídeo dos mistérios? Vamos embora. Quarta temporada de Origem, o normal, o padrão, 10 episódios por temporada, né? 10 episódios por temporada, e essa temporada ela revelou muita coisa. Pra mim foi uma das temporadas que mais revelou. Na verdade, foi a temporada que mais revelou coisa, mas ao meu ver, as revelações dessa temporada foram mais os mistérios secundários. Dá pra dizer também que ela concilia muito bem, não só os mistérios, mas. O perigo. E os personagens da evolução, porque tem uma evolução dos personagens que tem que ser natural, mas dá pra sentir que eles tiveram realmente que pegar muito no tranco dessa vez. E não só isso, mas tipo, eu me impressionei muito com o nível de perigo. Como eu estou conseguindo trabalhar o nível de perigo aumentando, de um jeito que você começa a olhar assim, tipo, mano, antes você via como se proteger. Agora, não tem como. Agora, se isso aqui acontecer, a gente vai dar aqui o mínimo de spoiler possível, mas a gente fica naquela, tipo, se isso aqui acontecer, ferrou. Tem muitas situações ao longo dos episódios, muitas. Realmente, Arthur falou bem pontuado. A sensação de perigo é muito aumentada porque tem. Cara, me vem uns 3 a 4 na mente. Citando logo o Kenny, você sabe qual é. Cara, e você fica assim, cara, ferrou. Mas que foi o final do episódio 7. Cara, e assim, eles conseguem trabalhar não só soluções, mas eles conseguem te prender a atenção, né? Não é fogo. Naquela hora que o sorriso chegou ali, só tinha ele e o Kenny, eu digo, lascou. Tchau, Kenny. E o pior, o Kenny é um dos meus personagens favoritos na série. Eu acho ele muito querido também, eu gosto muito dele, Cara, personagem. ele é que nem aquele brother lá do The Walking Dead, que o Negan... O Glenn. O Glenn. Que não, pô, de novo. E é sempre o episódio 7. Os caras têm alguma coisa com esse Todo episódio dia um 7-1 diferente, pô. Peraí. Todo dia a gente tá apanhando alguma coisa. Mas enfim, galera, vamos aqui começar os tópicos. Primeiro, Homem de Amarelo. Grande Homem de Amarelo, Cara. promessa, né? Cara, vilãozão. Olha, ele surge, né, vamos dizer assim, na terceira temporada, no finalzinho, os acréscimos do segundo tempo. Acréscimos. Vou fazer aquela cena maravilhosa. Mas eu gosto muito como, ao longo da quarta temporada, a gente descobre como ele já estava indiretamente presente lá nas primeira, segunda, E terceira. as influências dele, porque, cara, o cara tá em todo canto. E outra coisa também. Um elogio, o cara tá fazendo um personagem muito carismático. Os dois atores que estão interpretando o ser que é
o homem barra mulher agora de amarelo, né? Exatamente. Já que é a Sofia, ele se metamorfoseou na Sofia. Tipo, cara, é um vilão que ele não precisa de todo aquele poder, toda aquela coisa. Não, os atores conseguem transmitir um carisma e um nível de perigo daquele que você... É que nem tipo filme de terror mesmo. Virou um produto de terror, né? Total, gente. A gente tem que lembrar que Origem é uma produção em tese de horror. É um suspense barra terror, horror. E outra coisa, cara, ele entrega, ele não precisa de poder, você disse bem, não precisa de poder, ele precisa de o olhar dele que entrega, que ferrou na cena. Exatamente. E quando ele começa a falar, escala, já é escala. A própria atriz que faz ele, ela faz a criatura, eu esqueci o nome da atriz, mas na série ela é chamada de Sofia. Cara, quando ela tá falando, só de falar, tem uma imponência. Você vê aquilo ali, você fica tipo, mano, não é de Deus. E outra coisa, ela fica transitando entre a coitadinha, a normal, a garota que quer ser amiga. A sedutora quando quer. E quando ela vai também, mas quando ela vai pro Homem Amarelo, você vê, e o jeito, ela muda a expressão, o olhar, é um acerto. A criatura, né? A criatura é extremo norte, extremo sul. Cara, é um 10/10, fácil. Cara, e a gente tá falando aqui do carisma, mas a gente tem que falar dos poderes, porque mostrou muitos poderes. Vamos contar aqui. Consegue fazer metamorfose, transformar em qualquer pessoa que primeira coisa, né? Que já foi de arrasta lá dentro. Ela uma metamorfose excelentemente tem uma perfeita. Força absurda. Não, coitado, o dia que eu diga. Coitado. Tem um poder que eu batizei de o toque. Porque também, eu digo né? o toque. Por quê? Com esse mesmo poder ela consegue botar os outros em alucinação. Ela consegue botar em coma e ela consegue até finalizar, não pode falar aqui que senão o YouTube pode monetizar, né? Consegue finalizar os outros criando hemorragia interna. Ela faz isso com o cara que vem com ela, que ela se desfaz. Não foi só com ele, não. Não foi só. Vai ver o último episódio. Até agora foi só com ele, vai ver o último episódio. Mas eu gosto de... Ela fez com um personagem importante. Opa. Se tu for ver os poderes dela, pode ver que a voz que ficava falando com a Sarah, não era ela? É verdade. Eu tinha tentando lembrar isso. A gente falou da metamorfose aqui, só que além da metamorfose física, ela também consegue imitar vários outros, tanto que ela troca o corpo, a aparência basicamente, e toca a voz, né? Toca o jeito. Não era ela, a gente descobre. A gente vai falar daqui a pouco no próximo tópico dos mistérios, mas ela não faz a voz do filho falecido. Do Thomas, né? Do Thomas. O Thomas é o nome do garoto. E ela que influencia a Sarah. Além disso, o sangue dela consegue botar os outros no transe. O sangue dela, outro tópico, Olha o que ela fez com o Henry. Cara, a cena que ela faz é muito bem. Porque ela fica assim, ela fica olhando, ela vê os cacos de vida, ela fica olhando. Aí ela faz, cara, ela arma um teatro todinho pra que ele não suspeite que ela fez aquilo. E o cara tava bêbado. E ela coisa incrível. Até agora, o toque, a força, a metamorfose, o sangue que consegue botar os outros em transe. E o... Como é o nome? Eita! A força, a metamorfose, o toque, botar os outros em transe, falar com os outros à distância, influenciando. E tem o sexto, que pra mim eu quero ver mais na próxima temporada, que é quando ela consegue meio que reanimar um corpo usando uma vida também. Ela pegou o ovo lá. O negócio do boneco, né, e tudo mais. Cara, aquela que ela faz aqui, ela reza, mesmo aquela pesada, que ela quebra o ovo lá, tipo, o ovo você vê que já tava nascendo ali. Que era uma vida, né? E o cara volta. O cara morto reanima, tipo, você fica, meu amigo. E assim, terror total, né? Porque o cara volta todo desfigurado, então ele volta todo assustado, incrível. E você vê que aquela cena dos bonecos em Origem, ela tinha tudo pra ser tosca, mas ficou muito bem feita. Não. Vamos falar de outra coisa aqui também. Um tópico bem importante pra falar. Origem tinha tudo, e eu digo isso com gosto. Tudo pra ser uma série totalmente tosca. E ela consegue te entregar 100% em tudo. Porque todos os efeitos especiais são muito bem trabalhados. E todos os efeitos práticos, eles te convencem também. É incrível. Da evolução dos personagens, eu gostei muito como eles trabalharam. Deixando agora um pouco o Homem do Amarelo de lado. O próprio, porque senão a gente vai dar muito spoiler aqui e a gente não quer estragar a surpresa da galera. Mas os personagens que é importante. Cara, o Boyd teve uma evolução muito boa. Cara, ele lidando com o trauma do que aconteceu ali com a esposa dele. Cara, o Boyd ele quebra, né? Na temporada. Ele quebra e você vê que ele vai se reconstruindo. O Boyd ele é um personagem que ele tecnicamente não pode quebrar, né? Porque todos dependem dele e ele quebra na frente do filme. Aquela cena que eu não vou dar spoiler, mas aquela cena lá do primeiro episódio, com ele pegando as balas. Pra ele ver, tipo nossa, assim... quantos... Quando ele perde a esperança. O significado, cara, muito bom, velho. E se tu não percebeu, aquilo ali também deu uma informação pra gente que
É uma revelação, não é um dos maiores, mas é uma revelação que ninguém esperava. Quantas pessoas ainda estavam na cidade? Sim, ele faz a conta. Só que uma coisa que eu acho engraçada também é que o Boyd ele já tá com problemas, ele não consegue se concentrar, ele tá tendo alucinações, então ele fica cada vez mais estável, o que deixa a série de novo, tu fica com os nervos à flor da pele. Uma personagem que eu achei que ia ter uma evolução legal, mas deram uma travada nela pra segurar pra quinta, foi a Julie. A Julie Com os poderes de Starwalker. Eles começaram, né? Eu me surpreendi, vou conversar pra tu, viu? Eu achei que ela ia ter mais, mas eles puxaram o freio de mão, realmente. Mas teve uma entrevista agora dos criadores dizendo que ela vai ter muita importância na quinta temporada. Então, assim, os poderes dela de Starwalker vão ser muito usados e explicados lá. Tanto que, eu já vou tirar um elefante aqui da sala, porque na entrevista os produtores confirmaram um mistério que a gente achou que ia aparecer nas temporadas. Que a irmã do Victor morreu. A Heloise. Ninguém sabia o que tinha acontecido com ela. Eu imaginava, alguns imaginavam que ela tava morta, mas normal. Cara, a Tabitha e o Jade mesmo, saindo um pouco agora da parte... Vamos. É porque é muito passando pra gente falar de um por um, mas você pega, tá? Os mais importantes são esses. O próprio Henry. Eles tiveram arcos muito interessantes. Cara, o Henry, a gente pode citar uma palavrinha, que é ele ficar transitando na ideia de que ele tá em coma ou não, se aquilo é realidade ou não é. Aquilo é incrível. Cara, foi muito bem executado, até porque se você se coloca ali. Se fosse você naquela situação, como é que tu pensaria? O que tu agiria? Aquela pulga que foi deixada atrás da orelha é muito bom, velho. A gente for pro Tabitha, pro Jade, cara, outro, né? O Jade, coitado do Jade, né? Ele tem que solucionar 30 mil problemas. Coitado do Jade. Mano, mas você vê a evolução. O Jade começou a série como um personagem arrogante, cachaceiro. Ele agora, ele mostra a inteligência dele. Ele pega problemas em tese impossíveis e consegue dar um jeito. Se bem que essas soluções nem sempre são as que ele acha corretas. Sabe o que eu acho legal também? Que ele é muito inteligente, ele acha soluções, mas ele também consegue, ele acha força nos outros. Os outros conseguem entregar pra ele uma ideia de que ele não precisa solucionar tudo sozinho. Então, é natural, né? Você vê que não é forçado. Ele não é a solução pra tudo. E sabe uma coisa que eu gostei muito? A gente tá falando aqui dos mistérios que foram revelados. Eu gostei muito de que eles não ficaram sendo extremamente positivos, porque confiam que o público vai entender. O público vai entender. Eu acho que é uma coisa que é ruim pro público é ser transparente demais a ponto de você explicar tudo ou do porquê o céu é azul. Cara, você não consegue... Você interpretar. Eles não chamam a pessoa que tá assistindo de burra. Eles botam ali e você vai entender. Por exemplo, vamos lá. Vamos contar aqui os mistérios que pra mim foram revelados nessa temporada. Tu complementa se tiver algum. Primeiro, as criaturas sempre que atacam e finalizam alguém, percebeu que a pessoa vem sem aquela parte de dentro, né? Eles tiram os órgãos dessa interna. Nessa temporada explicou. Quando a Julie vai rapidamente lá pro passado, que ela vê o Homem de Amarelo comendo justamente aquela parte. Dá a entender que sempre que as criaturas tiram aquilo ali, é justamente pro Homem de Amarelo. Outra coisa, a caixinha sempre ligava lá no restaurante. A Sofia chegou, que é o Homem de Amarelo, ligou. Achando que era ele que estava ligando ali. Sempre ligando. E sempre, se você for olhar, sempre no momento que alguém está psicologicamente estável. Porque antes de botar o Henry naquele transe, ele começa a escutar a música, fica tocando a música da esposa dele. Pra ele lembrar. A mesma coisa com a Costa, quando ela tá surtando, que começa a tocar, que é aquele momento antes dela pegar a ambulância. Ou o Kane, por exemplo, quando ele perde a mãe, né? Então, cara, diversos personagens. Isso eu achei interessante. Você vê a influência dele, né? Porque você vê que é uma coisa besta, é uma coisa simples, mas os criadores conseguiram dar um impacto muito forte, tipo, é uma manipulação mental que é aquela coisa, cara, não precisa de coisa grandiosa, uma besteirinha te afeta psicologicamente. Sabe o que é legal? Eu achei incrível isso que eles fizeram. É que é sutil. Sutil? Porque você vê uma coisa, ela liga, e é um... Sim! Mas não, ela só... Quando você entende o significado. Porque a própria a moça da lanchonete agora, que era a motorista do ônibus, ela... Você não ligava? Não, eu fiquei mais pensando com o significado, que é tipo, é uma besteira, mas uma besteira que ele usa pra afetar psicologicamente. E já aproveitando isso, já vamos agora para outras duas coisas que ele também usa, porque é um trio isso aí. Ele ficava ligando, fazendo a voz do filho falecido da Tabitha e Thomas. do Jim. Ou seja, pra afetar a mente deles também, a gente descobre que era ele quando ele manda a Tabitha ir lá pro trailer. Você vê que é uma revelação sutil. Quem que fica ligando? O Homem de Amarelo. Sim. Quem é outra coisa? Ele fica falando mentalmente com a Sarah de longe. Por quê? Porque ela é mais instável psicologicamente. Cara, Você pega esse trio, são coisas bestas, mas são coisas que você vê que foi feito com carinho, cirúrgico. Com carinho no bom sentido. Mas é cirúrgico, né? Cirúrgico pra afetar a cabeça dos Sabe o que eu personagens. acho legal? Aquele episódio da Sarah com a água.
que não dá nada. Que assim, porque tipo assim, É só pra saber se você faz. cara, aquilo ali, ele termina com. Você termina com tipo assim, cara, é muito bem feito, é muito bem trabalhado. A forma como é feito. É uma Mas série. aí você vê, uma besteira, mas olha as revelações que vieram. Como concordo. assim, tudo relacionado ao Homem de Amarelo. Por que as pessoas levam os órgãos dele? Porque ele devora. Quem é que fica ligando pra Odin, pra Tabitha, fingindo ser o Thomas? É ele, não é o espírito da criança. E é um jogo. É um jogo. Quem é que fica falando com a Sarah, confirmado que era ele? Porque tem essa teoria, será que é outra criatura? Quem é que fica ligando ali é ele também. Só que eu acho legal também, que tipo assim. Rapidinho, só pra... Não, termine, depois eu falo. É que eu acho que é uma série que ela te surpreende positivamente em tudo. Sim, Não tem, acho que Sim. não tem nada que eu consiga me lembrar que consiga ser negativo em evolução. Tudo eles conseguem evoluir. pronto. Voltando aqui, vamos agora direto pros mistérios, senão a gente vai ficar se desviando. Mistérios revelados. Quem é a pessoa que ficava ligando pro Jim, pra Tabitha, fingindo que era o filho deles? Uhum. Quem é que ficava ligando o sonzinho lá do bar e por quê? Quem é que ficava falando com a Sarah? Uhum. Por que as Tá criaturas levam os órgãos das pessoas? E aí vamos pros próximos? Pra mim, um dos melhores, nesse nono episódio, quando a Sofia revela que... Ela começa a revelar. Quando ela revela que aquele lugar foi criado com rituais. Que ela diz, aqui não basta apenas fazer uma coisa. Você tem que fazer da forma correta. Porque são é processo. Ou seja, eu achei isso massa, porque não basta apenas, digamos, a gente vir aqui gravar esse vídeo. Não, pra gente sair daqui, a gente tem que vir gravar o vídeo, mas aí tem que ser nós dois, tem que ser com o meu celular. Ou seja, a forma como faz impacta ali, o que mostra por quê. O processo todo, né, não é de graça, né? Exato, tanto que quando revela aquele símbolo lá no talismã, e agora já é a sexta revelação, aquele símbolo no talismã, é justamente o Jade e a Tabitha que tem que salvar as crianças. Sim. Porque se forem os outros não vai dar certo, tem que ser os dois. Eu fiquei, caramba, mano, que cliffhanger arretado, tá ali desde o início. Porque senão você não completou o processo. E os criadores já tinham dito que eles deixam pistas ao longo da série. Se você for olhar o símbolo, você vê que realmente 2 pessoas e 7 crianças. Outra coisa, muito bom a revelação quando o Jade começa a lembrar que todas aquelas pessoas que ele ficava vendo eram as reencarnações dele do passado. Uhum. Muito bom. Justifica quem era, porque que ele via. Justifica aquele sangue que o cara que ficava com música, aquele bebê, justamente pra ele lembrar mais atrás. Porque ele não tava lembrando, então ficava travado, né? Exato. Aí não podia ir. Ele descobriu que tinha que pegar os ossos das crianças lá num subterrâneo. E aí tem alguma coisa que a gente não sabe o que é. A gente descobrindo que as criaturas são sensíveis à luz do dia. Sim, também. Descobrindo para que os totens servem, que é para lidar com os pesadelos da floresta. Outra revelação arretada. A gente descobrindo que os pesadelos das pessoas surgem naquele lugar quando a pessoa falece. Isso ainda tem que ser melhor explicado. Por quê? Isso é verdade, porque é o caso é o episódio dos bonecos, né? Que é o sexto? É o quinto. Quinto, né? Que a gente descobre... Quer dizer, mas eles revelam essa revelação vem no sexto. Que quando alguém falece ali e tem um medo muito... Isso eu gostei, porque eles dão a entender que a pessoa tem que ter um... Não basta apenas ter um medo, tem que ter um medo muito potente. E quando ela falece... Quase um trauma, né? Vamos dizer assim. Aquele medo surge na floresta. O que até justifica que, tipo assim, por que a floresta é tão perigosa? Uhum. Você ir pra floresta, você ficar lá, né? Exato. E por último, aquela parte mesmo que os talismãs não funcionam contra esses pesadelos. Uhum, tem esse Mas ponto, os né? totens funcionam. Os totens, que é a Tabitha que resolve, né? Aqueles negócios que tem lá no assentamento. A gente vendo que os poderes de Starwalker da Julie foi confirmado que somente ela tem. E mais do que isso, que ela quando viaja pro passado, não é só a consciência dela, ela vai fisicamente, ou seja, ela pode ser afetada. Porque até o rapaz... Cara, como é o nome dele? Eu esqueci. O Randall. É o Randall, ele que salva, porque senão a criatura tinha acabado com ela ali. Cara, 12, até agora, conta comigo, 12 mistérios. E ainda tem alguns que entram nas entrelinhas. Por exemplo, a esposa do Boyd ficava dizendo que aquilo era um sonho, por isso que ela estava tentando atirar em todo mundo. Sim, sim. E você vê que foi a mesma coisa que aconteceu com o Henry. E como foi que aconteceu isso com o Henry? O Homem de Amarelo botando sangue. Ou seja, quem garante que o Homem de Amarelo não fez a mesma coisa Ele com já ela? não tava lá, já não chegou, já botou o pezinho. E pra quem não sabe, os criadores já deram uma entrevista, eu sei que tu não acompanha essa parte, dizendo que o Homem de Amarelo já estava na cidade antes do Jade e da Tabitha chegarem. Sim, faz sentido até, porque é como se fosse... É um ciclo, né? Um ciclo. A gente... Só um Dá adendo pra aqui. dizer que ele... Dá pra dizer que ele reseta quando o Jade e a Tabitha chegam? Vamos dizer, né? Eu acho que, quando eles chegam, como ele diz lá na série, estão se aproximando do final.
estamos nos aproximando do fim. Ou seja, dando a entender que funcionam em círculos. E, cara, e outra coisa e agora são mistérios que foram colocados nessa própria temporada, mas já foram explicados, como, por exemplo, quando ele diz que essa é a parte preferida dele, até aparece no trailer, que a gente já descobre no primeiro episódio, que é justamente por quê? Porque é a parte que ele se destrói, mostrando que o maior perigo ali, talvez, não seja nem tanto só os monstros, mas o próprio psicológico humano. É aquele ponto que a sociedade lá eclode toda no final, né? É uma coisa que é bem trabalhada porque eles vão explodindo, eclodindo, tal. Tanto que quando o Jay descobre que todas as encarnações dele foram mortas, não pelos monstros, mas pelos próprios moradores, aquilo foi uma... Ih, vai dar ruim. Isso é interessante porque... Cara, nossa. E mais do que isso, por exemplo, aquele golem lá que a Fátima tava fazendo. Ela faz aquele golem. É muito interessante que surge do nada, ela surge com aquela loucura. Vai ganhar vida. Tenho certeza que aquilo vai ganhar vida. Não tem como ter. Eu acho interessante como ela vem com aquela loucura e ela começa a fazer. E aí, cara, é muito bom como justamente a gente volta pro Kane e ela, né, fala aquilo. E acontece um negócio no final que eu não vou te falar. Gente, se alguém não tá acompanhando essa série ou não conhece, dê uma chance. Cara, eu vou ter que... crescente. A gente vai acabar esse vídeo, vai fazer vídeo de futuro, das revelações. Eu vou dar um spoiler pra ele do final. Ele não viu o último episódio ainda. Eu não ligo, Tô estragando a experiência do cara. Mas, enfim, como passou de vídeo até ter visto pra gente assistir, mas tá vendo a Copa do Mundo. É mais importante. O vídeo vai dar dinheiro pra gente no futuro, a Copa do Mundo não, viu? A gente tem que ver o jogo no estádio, aí, ó. Vamos embora. Pensa com isso. Mas, e o último mistério, a gente vê que aquilo que estava acontecendo com o boi da psique dele, não era lugar, era a doença evoluindo. Eu achei isso muito bem trabalhado. Dá uma humanidade, né? Nem tudo é só o local, né? Nem tudo é lugar. Então, assim... Eu acho legal como eles conseguem trabalhar que tem personagens que tem problemas, né? Tem aquela personagem que tinha câncer, aquela senhora que morre na... Eles conseguem mostrar o lado humano mesmo no meio daquilo ali. Enfim, galera, a gente vai ficar por aqui agora, porque se a gente for continuar, esse vídeo vai ficar muito longo. A gente vai falar mais no próximo vídeo, que a gente vai falar sobre os mistérios que tem que ser respondidos na próxima temporada. E aí a gente vai dar umas pinceladas a mais. Mas fica aqui com a gente. Tamo junto. Obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Deixa um gostei aí. Diz o que vocês acharam. Deixa os comentários. Ativa o sininho, gente. Notificação. Pra receber conteúdo novo da gente. Quando receber o conteúdo, dá uma olhadinha. Se você gostou, assiste. Se não gostou, parte pro próximo. Conteúdo legal, gente. Vamos embora. Galera, é isso. Tamo junto. Obrigado por ficar com a gente até aqui. E até a próxima. Até a próxima, galera.